Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, novamente, será um vídeo muito especial. Vamos ter o nosso convidado Rafael Parreira, da PIA Solicitadores. O vídeo de hoje tem um objetivo muito concreto, que é chamar a atenção para a importância de trabalhar com profissionais da lei, nomeadamente um solicitador, aliás que é a profissão do Rafael, não é a especialidade, é a profissão do Rafael. O objetivo do episódio de hoje é percebermos qual é que é a importância de trabalhar com este tipo de profissão e como investir neste tipo de assessoria, nesta vertente de assessoria, nos traz benefícios a longo prazo de quantidades imensuráveis, e o Rafael vai explicar como. Mas antes de avançarmos com conceitos mais complexos, Rafael, fala-nos de quem é que tu és, como é que enverdaste nesta área da solicitadoria, como é que a PIA Solicitadores começou, qual é que é o vosso objetivo, a vossa missão. Explica um bocadinho melhor à audiência qual é que é o teu trabalho, o teu dia-a-dia e o que é que fazem aqui neste escritório da PIA. Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado por estares aqui no nosso espaço. É ótimo termos aqui este bocadinho, esta conversa. E é sempre bom falar sobre este tipo de trabalho. Como disseste bem, é a minha profissão. O meu nome é Rafael Parreira, tenho 25 anos, sou de Leiria, sou solicitador e um dos fundadores da PIA Solicitadores. A PIA é um projeto relativamente recente. Nós começámos a projetar a PIA há cerca de um ano, sensivelmente. Lançámos a PIA Solicitadores como escritório virtual apenas no dia 7 de setembro de 2020 e começou como escritório virtual. Criámos um site, adaptámos um site, lançámos nas redes sociais. O objetivo era, acima de tudo, ter uma presença digital, que é algo que não é muito habitual na profissão de solicitador e mesmo na profissão de advogado, e tentámos explorar um bocadinho o modo que a pandemia deu, né? Porque é a realidade, e a ideia era perceber como é que, utilizando todos estes aparelhos, microfones, computadores, telemóveis, nós conseguíamos, apesar de tudo, estabelecer um contacto com clientes. E foi daí que surgiu o escritório virtual. Rapidamente nos apercebemos que ter um escritório físico era fundamental, e sendo nós de Leiria, vivendo em Leiria e adorando esta cidade de Leiria, só fazia sentido abrir um escritório físico em Leiria, foi o que fizemos. E neste momento nós temos dois escritórios. O escritório virtual em www.pa-solicitadores.pt, está aqui, e este escritório físico aqui em Leiria, fica mesmo no coração da zona histórica. E a PIA Solicitadores tem sido, acima de tudo para nós, tem sido um desafio e uma bênção, porque nós temos passado por um processo de redescobrir a profissão todos os dias, e este posicionamento digital, que no início foi projetado para tentarmos fazer algo de diferente e tentar aproveitar, lá está, o modo que a pandemia deu, está agora a trazer alguns desafios que nós não estávamos à espera e estamos a tentar ultrapassar da melhor forma. Eu reconheço o trabalho que o Rafael e o Cláudio, que hoje não teve a oportunidade de estar aqui connosco, colocaram neste projeto. Nós já temos vindo a falar desde há algum tempo e sem dúvida que nesta área, não só a solicitadoria, mas também outras áreas mais resilientes, digamos assim, à mudança, este tipo de abordagem é algo que eu nunca sequer imaginava ver, muito menos em Portugal, onde normalmente este tipo de dinâmicas acaba por ter mais alguma inércia de ser adotada. E nisso reconheço e parabenizo o vosso trabalho por conseguirem trazer este projeto nesta forma digital. Eu conheci o Rafael e o Cláudio através exatamente da presença digital no YouTube, no TikTok, no podcast. Inclusive já gravámos algumas peças de conteúdo no passado. Estão à vontade para chegar até elas no podcast, no YouTube não, mas talvez no YouTube da PIA. Eu penso que temos lá um vídeo. Sim. Temos um vídeo em conjunto. Um vídeo em conjunto. Exatamente. E este tipo de contacto indireto é a segunda vez que nós estamos em conjunto, não é? Sim, é a segunda vez. E embora seja a segunda vez que estejamos fisicamente no mesmo local, nenhuma destas vezes foi propriamente para desenvolver um trabalho em específico. Tudo isso foi feito de forma digital. Ok? E neste momento estamos a trabalhar de alguma forma, se bem que isto está um gosto imenso de ter mais tipo de conteúdo, mas a verdade é que conseguimos trabalhar em conjunto sem qualquer barreira física pelo meio, porque através do meio digital conseguimos, até agora, resolver este tipo de questões e com certeza no vosso dia-a-dia, não só na área dos investimentos imobiliários, como também outras áreas, retirar esta barreira que é a necessidade de ter um contacto físico com o vosso cliente, vos deixa tempo livre para outras coisas, talvez até mais importantes, ou que consigam acrescentar mais valor, e isso é visível não só naquele conteúdo que eu mencionei há pouco, mas todo o conteúdo que vocês produzem de forma consistente nas redes sociais, de
forma, não a alertar, mas a sensibilizar muitas pessoas para aquilo que é a área de sociologia, a área de lei e até algumas outras áreas que vocês já Sim, isto teve tudo uma ideia de base. Foi a ideia de democratizar e tornar a informação jurídica mais acessível. Porque aquilo que nós sentíamos é que havia a principal barreira entre tu teres acesso ao conhecimento jurídico ou não era tu teres a força de vontade e às vezes a disponibilidade para te deslocares a um escritório. E foi aí que nós começámos a explorar o meio digital, foi tentar que o escritório andasse no bolso das pessoas, através do smartphone. Literalmente. Exatamente, literalmente. E a ideia era precisamente criar um escritório móvel. Essa ideia tem sido muito replicada em muitas áreas, mas lá está, não tanto na nossa área. E depois, as redes sociais trouxeram isto que estavas a falar e bem, é que nós temos uma ausência de distância total para com clientes e parceiros. Lá está, nós já trabalhámos diversas vezes, é apenas a segunda vez que estamos presencialmente, não é? Juntos, e não é por isso que deixamos de nos conhecer, e a sensação que temos é que nos conhecemos há bastante tempo. Isso acontece contigo e com muitos outros parceiros e outros profissionais com que trabalhamos, e resulta tudo do digital, e o digital tem permitido, tem essa beleza, lá está a ideia da aldeia global, é a realidade, é essa a realidade. E não tem qualquer impacto na qualidade ou no processo do trabalho este distanciamento digital. Portanto, não, e acho que é uma forma de certa forma, comunicar e dar uma cara e um rosto a algo que pode parecer puramente digital. O digital tem um lado assustador, isso todos temos de concordar, que é a possibilidade de uma burla, a ideia de uma fraude, o medo, o risco, não teres alguém palpável à tua frente, não é? Ter algo que tu consigas identificar, e esse risco e esse medo tem de ser amortizado de alguma forma, tem de ser anulado de alguma forma. E para nós, essa forma foi dar uma cara, dar uma voz, dar uma imagem, e é por isso que é muito fácil. Não há ninguém que encontre a PIA Solicitadores que não encontre a minha imagem e do Cláudio, a nossa imagem, a nossa história, o nosso currículo, a nossa idade. Eu podia não ter dito a idade, podia não ter dito de onde é que sou, mas lá está. Parecendo que não, o digital que acaba por estar sempre a ser caracterizado pela distância física, permite uma proximidade se calhar maior do que aquilo que nós vivemos todos os dias, que é um anonimato total. Tu passas na rua, cruzas-te com 100 pessoas, não sabes nada sobre essas 100 pessoas. Entras numa rede social, nunca estiveste com nenhuma daquelas 1000 pessoas, mas sabes muito sobre cada uma dessas 1000 pessoas, e isto também se aplica aos negócios. E é o que tem acontecido connosco, com parceiros, com empresas, com clientes, e os clientes para connosco não nos conhecem, nunca nos viram na rua, mas na verdade conhecem-nos praticamente na íntegra através do digital. Já conhecem o vosso trabalho. Exatamente. Conheceu o trabalho de forma digital, quando eu digo forma digital, vendo um perfil do Instagram, claro. uma newsletter, um perfil, uma página do YouTube, tem lá uma série de conteúdos que mostra, ok, é isto que nós fazemos, e muitas das vezes isto tem dias, horas e horas, ou até mesmo dias de conteúdo nestes canais, e conseguimos já ter uma conexão com esta empresa, ou com quem está à frente da empresa, através destes meios, que se nos deslocássemos a um gabinete jurídico, ou por exemplo deslocar-me aqui, dificilmente conseguiria obter horas ou dias de conteúdo, a não ser que viesse cá todos os dias. É verdade. Era um pouco, talvez não quisessem fazer negócio comigo dessa forma. É verdade. Há sempre um lado emocional, a verdade é essa, e tens um processo de adaptação que é normal. Se fores a um escritório e conhecer o profissional pela primeira vez, um escritório, um gabinete, o que quer que seja, tu tens sempre ali uma fase de adaptação, e só depois de passares essa fase de adaptação é que vais ou não mostrar-te e dar-te ao profissional. Exatamente. E aqui não, aqui tu tomas essa decisão, tu já sabes o que ali está, tal como nós tivemos a oportunidade de conhecer através do YouTube, através das redes sociais, e tomámos a opção de trabalhar contigo, nomeadamente hoje, que estamos aqui a gravar este episódio, e isso é porreiro. Exatamente. Rafael, obrigado pela tua apresentação. Nós, daquele lado da audiência, temos muitos investidores imobiliários ou aspirantes a investidores imobiliários que, com certeza, têm uma série de questões, não só em termos mais específicos e técnicos no mundo da lei, solicitadoria, advocacia, entre outros, mas também no próprio processo em si. Eu sei que tu trabalhas várias áreas para além do imobiliário, no entanto, vamos nos focar hoje, e como prometido no início do episódio, vamos nos focar na lei no imobiliário, e por isso, antes sequer de entrar naqueles termos mais técnicos e talvez conceitos um pouco mais específicos, muitas das pessoas, e eu inclusive quando comecei a investir em imobiliário, não tinha esta noção de como se quer dar o primeiro passo no mundo jurídico. Os primeiros contratos que eu fiz eram
ia buscar à internet alguns templates, alguns blogs, alguém que já tinha um contrato, que me dava algumas ideias, mas logo desde o dia zero nunca tive sensibilizado para trabalhar com um profissional e fazer as coisas logo direitinhas desde o dia 1. Portanto, Rafael, para quem é investidor ou quem aspira a ser investidor em imobiliário, que quer começar logo com o pé direito, principalmente na área jurídica e legal, que é extremamente importante para não incorrermos riscos futuros, Rafael, explica-nos qual é que é o processo para além de, claro, entrar em contato com um solicitador ou advogado ou alguém da área jurídica, que elementos é que deve trazer, por exemplo, com os contratos de arrendamento, se quiser fazer um contrato de arrendamento de qualidade logo desde raiz, qual é que deverá ser a abordagem, não só na fase de filtrar um bom profissional ou um profissional mais adequado para trabalhar consigo no imobiliário, quando eu digo consigo é um investidor imobiliário, dando aqui algumas dicas, algumas luzes de como começar com o pé direito na área jurídica do imobiliário. Ok, eu diria que o primeiro passo é mesmo o mindset, ou seja, tens que estar disponível para perceber que toda a assessoria acaba por ser um investimento. E eu, claro que compreendo quem está a começar a investir, olha para pagar serviços de um solicitador ou de um advogado ou de um contabilista como um investimento desnecessário naquela fase, mas muitas vezes, e claro, não estou a dizer isto apenas por ser a minha profissão, eu digo porque nós, obviamente, também enquanto profissionais, também investimos noutros profissionais, e às vezes o investimento numa consulta jurídica, que é algo que pode representar uma mudança brutal, estamos a falar se calhar de uma reunião de meia hora, 45 minutos, pode mudar completamente a forma como olhas para o imóvel ou para o investimento. É um serviço relativamente barato, porque certamente não há ninguém a cobrar 1000 euros por uma consulta jurídica, não vou estar agora a entrar em valores, mas a ideia é que há muitos serviços que podem ser prestados pelo solicitador, vou falar aqui do caso do solicitador, que vão desde a própria consulta jurídica, onde tu podes, desde logo, expor todas as questões que tens. Eu diria que depende sempre do profissional que tens à tua frente, mas, por exemplo, nós gostamos que o cliente se defina a si próprio, estabeleça o seu próprio perfil e que não tenha medo de trazer dúvidas. Isto é um pouco como os professores nos diziam nas aulas, não há perguntas estúpidas. E esta é a realidade, porque um profissional que esteja a prestar um serviço de consulta jurídica quer saber o que é que o cliente precisa e quer saber, na realidade, quais é que são as suas dúvidas. E, portanto, eu diria que o primeiro passo é uma consulta jurídica com um solicitador, uma consulta jurídica, neste caso, uma consulta com um contabilista, uma consulta eventualmente com um advogado se houver essa necessidade, mas essencialmente começar aí, começar ainda antes do investimento, porque se pegas na informação que tens, vês a informação que não tens e procuras obtê-la de alguma forma. Esse é o primeiro passo. Depois, se já estás numa fase de investimento, se já estás na iminência de celebrar um contrato, seja um CPCV, um contrato de arrendamento, um contrato de mútuo, por exemplo, seja com o banco ou seja com o privado, eu acho que o ideal é mesmo tu recorreres a um serviço de análise do contrato. Isto porquê? Porque tal como nós escrevemos um texto e se vier alguém a seguir ler o nosso texto vai detectar erros que nós não conseguimos detectar, obviamente que enquanto investidor, se recorrer a um profissional para analisar o contrato, não só o profissional tem a parte técnica que o investidor provavelmente não terá, como o próprio solicitador, neste caso, terá uma imparcialidade em relação ao negócio, não tem um interesse direto no negócio e por isso mesmo não vai ter a vista viciada, vai analisar o contrato. E, portanto, eu destacaria aqui a análise de contratos e a consulta jurídica como os principais pontos em que o solicitador pode ser útil. E se calhar ias-me perguntar a seguir, então e a elaboração dos contratos? Claro que a elaboração dos contratos é fundamental, mas muitas das vezes as pessoas já celebraram vários negócios e por isso têm várias minutas de contratos e acabam por não recorrer a um solicitador. Por vezes é um erro, de facto, mas é aí que entra a análise do contrato. Eu valorizo mais a análise do contrato do que a própria elaboração. Exatamente. E referiste pontos, atirei-me, entre aspas, logo para os contratos, mas até numa fase prévia, mesmo na procura do imóvel e vemos um potencial negócio, o facto de trazermos a documentação a um solicitador, antes sequer de equacionar mesmo a escritura ou algo do género, embora essa documentação deveria ser analisada a fundo na altura da escritura, claro, ou do documento particular autenticado. Exatamente. DPA, mas estava aqui vendo na minha cabeça, é realmente isso. DPA. Isso já aconteceu comigo pessoalmente num investimento em que na caderneta predial o imóvel estava uma das frações afetas à habitação e outra a comércio,
e no registro, aliás, na caderneta, no registro predial estava assim como eu acabei de mencionar, e na caderneta predial urbana, das finanças, estava indicada que uma das frações era para a habitação e a outra também. Portanto, havia aqui uma incoerência e isso passou às cegas em DPA, neste caso foi escritura no notário, e no meu caso particular, felizmente, ou tive a sorte disso não incorrer nenhum problema, consegui facilmente alterar isso, mas poderia não ter sido esse o caso e ter ali uma fração que não conseguiria arrendar para a habitação. Portanto, neste exemplo que eu acabei de mencionar, felizmente no meu caso não tive quaisquer danos com isso, quer financeiros, quer a nível de processo jurídico ou legal, mas poderia não ter sido esse o caso e um investimento de algumas dezenas ou centenas de euros numa consulta jurídica para analisar essa documentação teria detectado esta incoerência, teria resolvido muito provavelmente antes da compra e nem sequer teria sido eu a pagar esse processo de resolver essa incoerência e no futuro, no meu caso, como eu mencionei, tive sorte de não ter qualquer problema, mas podia ter tido, não conseguiria arrendar aquela fração com o objetivo inicial de habitação e poderia ter uma rentabilidade mais baixa, poderia não conseguir sequer encontrar inquilinos para a minha fração e estaria a perder muito dinheiro com isso, muito mais do que qualquer consultoria ou consultas jurídicas com um solicitador. É essa a diferença. É como dizes, eu falei da análise de contratos, mas claro, a análise da documentação é fundamental e fizeste uma questão de que tipo de documentação é que os clientes devem levar. A verdade é que, e aqui nós somos sempre tendentes para o digital, é inevitável, através de e-mail, facilmente tu perguntas antes da consulta, precisa que seja facultado algum tipo de documentação e o próprio profissional te vai indicar. E hoje em dia toda a gente trabalha com o WhatsApp, com o Telegram, com o e-mail. Nós, no nosso caso, também temos formulários ao longo do site que te permitem, inclusive, submeter documentos. E por isso, eu creio que hoje em dia não é um problema, seja como for. Se por alguma razão se pretendem dirigir a um escritório de um solicitador ou de um advogado para obterem assessoria jurídica e não sabem que documentação devem levar, o meu conselho é levem tudo o que tiverem. Porque toda a documentação é relevante e esta é a realidade. Um imóvel nunca tem só um documento de identificação, porque tens, como disseste, a certidão permanente predial relativa à conservatória, tens a caderneta predial relativa às finanças, à matriz, tens a licença de utilização relativamente à licença camarária, depois eventualmente um certificado energético, uma ficha técnica que pode estar associada a plantas, por exemplo. Portanto, há uma série de documentação e, portanto, tudo o que disponham, levem. É esse o meu conselho. Dica número 1, primeiro ter essa documentação, até porque se faltar alguma coisa, se faltar uma certidão permanente, se faltar uma caderneta predial urbana, rapidamente o solicitador, ou o advogado, ou o jurista, irá detectar isso e vai-vos pedir, e poderá até mesmo dar-se o caso de não terem essa documentação em vossa posse, e devem ter até mesmo para analisar o negócio e ver se está tudo conforme. Sim, é verdade. E temos também exemplos de clientes que andam desesperadamente à procura, por exemplo, de uma licença de utilização, quando na verdade essa licença até já está averbada na certidão permanente predial, e é essa parte técnica que falha ao cliente e que se calhar o solicitador ou o advogado teria dito imediatamente, olha, não irá necessitar, porque está aqui averbado, portanto está tudo regularizado. Ou às vezes não existe. Ou às vezes não existe, exatamente, às vezes não existe. Fazer a pesquisa, pois há algumas situações de isenção, também como pedir a isenção, e são tudo pormenores que vão inevitavelmente escapar ao cliente. Eu diria que num negócio em que não há grande dificuldade relativamente à documentação, à análise do contrato, ou seja, do próprio negócio, se há ali alguma cláusula irregular. Isto no CPCV, não faz? Por exemplo, no CPCV, CCV exatamente, e também no contrato de arrendamento. É fundamental que haja alguém que analise o contrato com outro tipo de isenção e capacidade técnica num tipo de investimento onde não é tão claro, onde o imóvel... Isto acontece mais nos imóveis antigos. No caso dos prédios antigos, eu recomendo sempre que haja uma análise mais completa da documentação por parte de um profissional, porque é mais comum existir discrepâncias entre finanças, conservatória, perceber qual é a situação do prédio em termos de câmara. Porquê? Muitas das vezes o prédio até tem licença de habitabilidade, e este é um pormenor muito interessante, principalmente para quem recorre a crédito, só que ter licença de habitabilidade não significa que aquilo que está construído coincide com aquilo que está licenciado. Então muitas das vezes temos um prédio que está licenciado para 100 metros quadrados de área bruta privativa, por exemplo, área construída privativa, e na verdade já lá estão 250 metros, porque já há um anexo, já há uma garagem, já há qualquer coisa, e a pessoa julga estar a comprar um imóvel que tem um valor de 200 mil, pede financiamento ao banco, quando lá chega ao banco diz que só pode
dar avaliação para aquilo que está licenciado. Exatamente. E o negócio acaba por bater na trave e é algo, lá está, não é que seja o fim do mundo, mas até chegar a este passo da avaliação já houve pedidos. Decepção. Exatamente. E para além da decepção, já se gastou dinheiro com a documentação, já se gastou dinheiro a abrir o processo de crédito, já se pagou a avaliação do imóvel e, portanto, se calhar este passo ficava resolvido com uma consulta jurídica em simultâneo com a análise de documentação. Também não estamos a falar de largas centenas de euros em investimento no trabalho de um profissional, que se calhar impediam todo este processo que dura 2, 3 meses, se necessário. Além do custo, com a abertura de um financiamento bancário, facilmente chega aos 250, 300 Facilmente, euros. exatamente. A primeira avaliação, às vezes, isto também já passou por mim, lá está, começar Claro. e não estar 100% informado. E daí, eu espero que este vídeo seja mesmo muito útil para ti que estás desse lado, que é, lá está, chegar ao local, vir uma avaliação e só na altura da avaliação, e às vezes estando lá com o avaliador, é que ele menciona, mas as áreas que estão aqui neste imóvel, imóveis antigos, não coincidem nada com o que está em caderneta. Eu consigo avaliar por estes 50 metros quadrados e nós, investidores inexperientes, olhamos e vemos, isto aqui tem 100 e tal metros quadrados, isto, Claro. se eu avaliar por 500 euros por metro quadrado, consigo avançar com este negócio. E depois vem o avaliador, traz uma notícia destas, que acaba por ser uma notícia de novidade, que seria evitável, ou não teríamos gastado nem tempo, principalmente tempo e o dinheiro, consequentemente, à espera que esta informação nos viesse, e consultando alguém da área que analisasse toda esta documentação, entenderia tudo isto e conseguiríamos resolver, e quando chegasse à fase de avaliação pagaríamos por a mesma, só que essa avaliação iria funcionar porque desta vez já estava tudo regularizado. Exatamente. Junto da registro real, caderneta urbana. Estamos a dar o caso dos imóveis mais antigos porque é o que é mais frequente acontecer, mas não quer dizer que não aconteça com imóveis mais recentes, mas lá está, é importante porque é como dizes, vais eventualmente estar a meter-te num processo de financiamento sem teres um mínimo de base jurídica. Exatamente. Ou seja, tu sabes o que é uma certidão permanente predial porque te pediram no banco, sabes o que é uma caderneta predial porque te pediram no banco e te disseram vá às finanças, mas não tens um mínimo de base jurídica e de conhecimento para saber o que é que está ali a ser tratado e o que é que está ali a ser avaliado, e ficas muito surpreendido quando te falam que a licença de utilização está desatualizada e tem que haver uma atualização do alvará. E este passo todo é facilmente analisado por um profissional. Exatamente. Aquilo é literalmente um investimento, não é? Eu nunca vejo isso como custo. Não me parece, até porque a verdade é que pode alavancar bastante a tua posição. Isto, podemos ir, por exemplo, à questão dos impostos, não é? É sempre o clichê. Sempre. Os impostos são... os impostos são um mundo e a Mesmo verdade... para quem está na área, Sim. são um desafio. São um desafio enorme por todas as questões. Sempre que sai, por exemplo, um orçamento de Estado, é um pesadelo. E isto não é só para os contabilistas, que compreendo que é quem tem maiores dificuldades a trabalhar as novas regras, mas em termos fiscais é de facto um desafio adaptar cada situação àquilo que o cliente pretende e às vezes àquilo que o cliente precisa. Temos sempre o exemplo de beneficiar de isenção de habitação própria permanente versus intenção de arrendar no futuro. Não faz sentido se pretendes arrendar, se o teu objetivo não é habitação própria permanente, não faz sentido porque, por um lado, vais arrendar ao negro, não é? Como se diz, e preferes arrendar ao negro, as finanças nunca vão saber, tu vais continuar a beneficiar da isenção do IMI durante os 3 anos, não pagaste IMT, tudo maravilhoso, tens a casa arrendada, até serve para pagar o crédito, e de repente deixaram-te pagar a renda, tu queres meter um procedimento especial de despejo, não podes. Está tudo por fora, tudo pela porta do cavalo. Exatamente. Não existe. Exatamente. Por outro lado, se vais comunicar o arrendamento, mas beneficiaste de isenção, quando comunicas o arrendamento, a isenção vai ao ar e acabas por ter que pagar o imposto. Portanto, também é uma parte muito importante, claro, que é das partes que as pessoas mais procuram aconselhamento. Claro que sim, é muito mais frequente alguém dizer vou comprar um imóvel, tenho este objetivo, é habitação principal, ou é habitação secundária, ou é um investimento, a ideia é comprar e vender a seguir, ou é comprar e manter para arrendamento. Como é que eu posso otimizar a parte fiscal? É de facto aquilo que as pessoas mais procuram, mas lá está, a parte da documentação também é fundamental. E a parte contratual, claro que sim. Claro que sim. E referiste essa situação que é as pessoas entrarem num negócio com uma visão a médio prazo, tirar benefício de algumas isenções, algo desse género, e eu felizmente noto cada vez mais que as pessoas até mesmo perguntas que colocam de quero comprar para a habitação permanente e depois arrendar e tudo mais, o que é que eu devo fazer? As pessoas já partem do pressuposto de
procurar essa informação de quem já passou por esse processo ou quem é entendido nesse processo, mas aqui eu queria tocar noutro aspecto, que é muitas das vezes tem mesmo investidores mais... Quem diz investidores é quem quer comprar casa, mesmo que tenha o intuito de investir, poderão ser de alguma forma levadas em erro por profissionais envolvidos na aquisição, mas que não estão diretamente ligados com a lei, nomeadamente gestores de conta, gestores de balcão, caso isso seja o caso, e também os próprios agentes imobiliários, ou até outros investidores, ou outros amigos que já fizeram igual. Portanto, aqui entramos naquilo que é procuradoria ilícita, ou entra um pouco nesse ramo. De que forma é que tu vês que isso, primeiro, acontece, até mesmo com clientes que já chegam até ti, e que forma é que consegues salvaguardar as pessoas nessa situação, ou consegues pelo menos sensibilizar para que mesmo que o consultor imobiliário mencione que dá, não denegrindo, claro, o papel de nenhuma profissão, mas que por mais experiência que outra pessoa tenha e que dicas tenha, até mesmo para abrir horizontes, na hora da verdade, digamos assim, passar sempre por este filtro de maior qualidade, ou mais, aliás, único, habilitado para certificar que aquilo que pretendes fazer é efetivamente legal, é possível, e se estás realmente a beneficiar com alguma, não digo jogada, mas alguma estratégia em particular. Essa ideia da procuradoria ilícita, na verdade, a expressão procuradoria ilícita só faz sentido para nós, profissionais, porque é a nós que interessa que, de facto, seja considerado ilícito aquilo que é ilícito. Porque para o cliente é irrelevante. O cliente não quer saber quem é que faz, quando é que faz, se tem carteira profissional ou não. E esse é o principal fundamento da procuradoria ilícita. E eu consigo até compreender que o cliente não tenha interesse, porque aquilo que a pessoa procura é um produto-chave na mão. Não é? É natural. E eu percebo que há aqui uma necessidade de responder a essa necessidade do cliente. E é natural que haja aqui... É difícil ter... A linha é muito ténue entre aquilo que faz um profissional e aquilo que faz outro profissional. É perfeitamente normal alguém que trabalha na área do imobiliário, enquanto comercial, por exemplo, enquanto intermediário na área imobiliária, é perfeitamente natural ter noções jurídicas e procurar transmitir essas noções jurídicas a um cliente. Eu não vejo qualquer tipo de mal nisto. Vejo mal quando começam a entrar serviços pelo meio, como elaboração de contratos, por exemplo, como por vezes já começam a existir recomendações ao nível das empresas, questões fiscais. Aí, de facto, já estamos a entrar num âmbito. Não é que aqueles profissionais daquela área imobiliária, estamos a falar do imobiliário, porque de facto são os profissionais que atuam mais nesta área de intermediação, mais próximos dos clientes numa primeira fase. E é natural que haja essa tendência, porque de facto eles têm o conhecimento do dia a dia. Mas depois há ali uma exceção, houve uma atualização, houve uma alteração. Isso é uma palavra-chave, atualização, especialmente no cenário português, não é? Sim. E especialmente no cenário de pandemia. Estamos a falar de um cenário em que em 3 meses nós tivemos, não quero mentir, mas 318 diplomas aprovados, qualquer coisa deste género. Portanto, há de facto... seja pouca coisa. Sim, se formos ver, por exemplo, o Decreto-Lei 10A 2020, à parte de números, mas é um Decreto-Lei fundamental para aquilo que são as regras da pandemia, ele já foi alterado dezenas de vezes. Dezenas. É impossível acompanhar com eficácia essas alterações se não se for jurista. E por outro lado, repara, nós também trabalhamos com imobiliário, na parte de assessoria jurídica. Para nós, também não é assim tão estranho conhecer o preço do metro quadrado. Ou saber o valor de mercado de um T3 na zona nobre da cidade, ou o que quer que seja. Mas nós apostemos de prestar esse tipo de assessoria, primeiro que não o podemos fazer, não é essa a nossa função, nós não fazemos mediação imobiliária. Também, estatutariamente, estamos vedados nesse aspecto. Não seria correto, nós temos aqui um dever de isenção e de imparcialidade, mas também o poderíamos fazer. E eu acho que isso parte muito mais do profissional do que do cliente. Muitas das vezes, quem passa a linha acaba por atribuir a culpa ao cliente. O cliente queria isto, o cliente procurava isto, a pessoa pretendia esta informação. Mas a pessoa, obviamente, que se puder ter alguém que é um faz-tudo naquele assunto, não vai abdicar desse serviço. E, portanto, eu acho que cada profissional tem a obrigação de saber qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, quais são os seus limites e saber remeter para os profissionais adequados, tal como nós aqui temos algumas noções
de contabilidade, não é por isso que vamos agarrar responsabilidades contabilísticas de uma empresa ou de um empresário não individual. Contabilidade é para contabilistas, parte jurídica é para solicitadores e advogados, eventualmente notários com outras particularidades. A parte de mediação imobiliária é para as agências imobiliárias, para os comerciais imobiliários, e essa diferença tem de ficar bem definida desde o início. Cada qual na sua especialidade. Exatamente. É? Podemos dar ideias, não é? Abrir claro. Até muitas vezes abrir horizontes, até com base em experiência de clientes passados, mas deixar sempre o disclaimer. Verifico isso com o seu contabilista, solicitador, advogado, empreiteiro, engenheiro, aquilo que seja, exatamente, para perceber se efetivamente é possível. É verdade. E é fundamental porque eu acho que o cliente ter esta noção de que existem profissionais adequados para cada um dos assuntos é aquilo que vai permitir ao cliente começar a dominar o próprio assunto. Porque alguém que não percebe quais são as áreas que estão envolvidas na aquisição de um imóvel não consegue de certeza dominar aquilo que é a aquisição do imóvel. Adquirir um imóvel vai muito além de saber o valor do mercado, ou vai muito além de saber qual é a documentação necessária, ou vai muito além de saber quais são as questões contabilísticas associadas. É a compilação de tudo. Exatamente. E também não estamos aqui nesta conversa a tentar dizer que o solicitador é o salvador e é o profissional indispensável e que sozinho resolve tudo. É mentira. Agora, que é um profissional fundamental nestes passos, claro que sim, tal como é o agente imobiliário, tal como é o contabilista, tal como será o advogado em determinadas situações. Portanto, empreiteiros, claro, não até um decorador, não é? Até na altura de colocarmos o nosso imóvel no mercado e queremos tirar o máximo de valor. Exatamente. Investir numa consultoria com decorador de interiores, já estamos aí por outro nível completamente não jurídico, nem legal, nem contabilístico, nem fiscal. Claro. Mas saber com quem é que devo contar ou posso contar e saber qual é que é o papel dessa pessoa para, se um contabilista me der algumas indicações sobre o ramo legal, por experiência própria, ter logo quase não um filtro, mas algo que separa que, ok, isto poderá ser possível. No entanto, mesmo que o contabilista não mencione, que deveria mencionar, né, segundo o que estamos aqui a falar, este tipo de informação deve sempre ser validada com outro ramo, solicitador, advogado, aquilo que seja. Sim, a ideia aqui também não é, se estás em reunião com um contabilista e começa a falar de algo legal e o contabilista diga, não, isso não posso falar, as paredes têm ouvidos, não tem nada a ver com isso. É apenas, olha, será neste sentido, mas o conselho é consulte um jurista e vice-versa. Isso é fundamental e é um dos maiores erros das pessoas, é desconhecerem a função de cada profissional. E também essa é a nossa função nisto que estamos aqui a fazer, não é? E nos podcasts, e nos vídeos, e nas redes sociais. Lá está, é aquilo que falávamos, é democratizar a informação e fazer entender às pessoas para que é que serve um solicitador, qual é a função do solicitador e como é que pode ser útil no seu dia-a-dia. Eu acho que cada profissão e cada profissional tem a função de levar ao público e à sociedade a apresentação da sua própria função. Não é, repara, eu quando falo da PIA Solicitadores, é porque é aquilo que é o meu dia-a-dia, é o meu projeto e do Cláudio, mas na verdade nós tentamos sempre levar a palavra solicitador ou solicitadores avante, porque é essa a profissão que tem de ser conhecida na nossa defesa profissional. E se cada profissional fizer esta função e democratizar a informação relativamente às suas profissões, se houver contabilistas a democratizar esta informação, se houver agentes imobiliários a democratizar esta informação, empreiteiros, investidores imobiliários, como temos visto acontecer, as pessoas vão ter muito mais noção do que é que faz cada um e de quando é que devem recorrer a cada um. Exatamente. Conseguir ter aqui uma linha bem separada. Exatamente. Com a facilidade de acesso à informação, a facilidade de produzir conteúdo, não só na área de solicitadoria, investimentos imobiliários, contabilidade, engenharia e tudo mais, cada vez mais fácil perceber, tornar estas linhas mais nítidas do que é que separa cada um destes papéis. É verdade. E depois, lá está, há quem cometa muitos erros na parte, e aqui não apenas no investimento imobiliário para vender ou para arrendar, até um investimento imobiliário pessoal para habitar, as pessoas cometem muitos erros, seja porque vão comprar, seja porque vão arrendar. E quais são esses erros? Dr. Google. Esse é o maior erro. E porquê? Não quer dizer que os artigos que nós encontramos no Google estejam errados. De todo. Não é de todo isso que vou dizer. A questão é que nunca serão suficientes. E nós também na PIA produzimos muito conteúdo escrito, muito conteúdo através de artigos,
artigos de opinião, partilha de notícias, podcasts e, obviamente, são artigos interessantes, são artigos que têm um conteúdo que pode ajudar a pessoa no seu investimento, mas nunca serão suficientes, porque nenhum artigo vai estar adaptado às particularidades de cada caso. E, portanto, eu diria que um dos maiores erros passa por procurar minutas na internet que podem estar perfeitas, mas desatualizadas, e, portanto, logo aí, imperfeição. Se fugíssemos aqui um bocadinho, temos a questão dos contratos de trabalho. Normalmente a lei do trabalho muda quase de ano a ano, e há ali uma alteração de um artigo fundamental, e o contrato de trabalho estava ótimo há um ano atrás. A questão dos impostos, houve uma alteração qualquer no imposto que se verificou e o contrato já não foi feito da forma correta. Portanto, diria que um dos maiores erros é procurar no Google respostas que estão dispersas. E, portanto, se calhar elas até estão lá todas, em milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de artigos, vídeos, episódios de podcast, mas é altamente improvável alguém ter uma capacidade eficaz de compilar as informações que precisa, filtrar as informações que precisa e conseguir ter uma informação completa para o investimento que vai fazer. Não acredito que haja alguém que consiga fazer isso. Eu próprio não consigo. Especialmente se não tiver estudos nem vocação Exatamente. para tal, juntar informação. Claro. Eu acho que, e isso entra na questão da democratização da informação, que eu acho que é ótimo conseguirmos ter acesso às ideias, às estratégias, aos conceitos, até mesmo para nos abrir os horizontes e dar algumas luzes de, ok, eu vi este artigo, será que eu consigo aplicar aí a mim próprio? Mas a questão fica por aí, não é? O trabalho connosco próprios fica por aí. Ok, nós temos esta ideia, será que eu consigo fazer isto? Não, aquele artigo não está a dizer que eu consigo fazer isto, mas dá-me esta ideia. E sim, recorro a um contabilista, engenheiro, aquilo que seja, e mostro, até posso mostrar esse mesmo artigo e olha, vi isto é possível no meu caso, e ajuda ambas as partes. Primeiro o profissional, porque vai ter um contexto muito mais rico para analisar o processo, e a nós vai-nos poupar tempo porque não temos de explicar tudo de raiz. Está ali um artigo que diz mais ou menos o que nós queremos fazer, ou exatamente o que nós queremos fazer. E o profissional vai indicar, okay, é possível, não é? Se for possível é preciso dar mais este ou este passo, e aí conseguimos, estamos a mitigar erros que possam acontecer no futuro, ou até mesmo ilegalidades que possamos estar a fazer ou incorrer nessas ilegalidades se confiarmos apenas em nós próprios. É a realidade. Rafael, todos estes pontos que tocaste até agora, revelar da forma mais clara possível, na minha opinião não existe forma mais clara de revelar qual é que é a importância de trabalhar não só com o solicitador, que é a tua profissão, mas também todas as outras profissões envolvidas nos investimentos imobiliários, a importância de recorrermos a profissionais específicos de cada área para que não demos asa a qualquer erro, ou quem diz erro, diz até mesmo incorrer em algumas ilegalidades no futuro, para deixar aqui mais algumas informações à nossa audiência de casos que tu lides no dia, ou já tinhas lidado, ou vejas acontecer, quer seja contigo, quer seja com o Cláudio, quer seja com outros colegas. Dá-nos aqui alguns exemplos em como recorrer, mais especificamente, a um solicitador ou alguém da área jurídica, dar-nos a esse, não digo esse trabalho, mas a esse investimento de consultar uma pessoa da área, vês um retorno direto no trabalho dessa pessoa, no investimento dessa pessoa, mencionando agora em concreto os investimentos imobiliários. Que exemplos tens para nos deixar que, se a pessoa fizer isto, ou tomar esta ação ou não tomar esta ação, que problemas é que poderá incorrer no futuro? E se tiveres números na ponta da língua para isso, em termos de danos financeiros ou até mesmo legais, dá-nos aqui algumas ideias, não, espero que não se sirva de ideia, mas sim com algumas cautelas, cautelas para isso. Ora, deixem-me pensar. Olha, temos, por exemplo, a situação dos CPCVs, o contrato de promessa de compra e venda, que, principalmente nos casos de quem vai investir para a habitação própria, que há sempre aquela ansiedade de fechar a reserva do imóvel. Normalmente acaba por coincidir com a celebração do CPCV e o pagamento do sinal. E há ali uma grande expectativa em torno daquele negócio, e essa expectativa passa também pela aprovação do crédito. A questão é, e se não for aprovado? O que é que acontece? E esse é um dos exemplos que nós já tivemos aqui diversas vezes, em que nos entregam CPCVs para nós analisarmos. O CPCV está bem feito, tecnicamente bem elaborado, não falta cláusula nenhuma essencial, mas poderemos colocar cláusulas que, não sendo normalmente utilizadas,
podem fazer a diferença para a vida ou do promitente vendedor ou do promitente comprador. E neste caso do crédito, imagina, tu és promitente comprador, entregaste, por exemplo, 20 mil euros a título de sinal, entretanto tens a expectativa de que o teu crédito vai ser aprovado e o teu crédito não foi aprovado. E não tendo sido aprovado, tu não consegues levar avante aquela compra. E a verdade é que o CPCV aquilo que previa era o pagamento de um sinal de 20 mil euros, o pagamento do remanescente na data da escritura pública ou do documento particular autenticado e que no incumprimento por parte do promitente comprador, ou seja, quem vai comprar, perde o sinal a favor da outra parte e a outra parte, se incumprir, teria de devolver o sinal em dobro. Esta é a regra. E o facto de não haver uma cláusula que diga, por exemplo, o caso não seja aprovado o crédito no prazo de 2 meses, o presente negócio é dado como sem efeito e é devolvido o valor do sinal na íntegra ao promitente comprador. Ou na íntegra, por exemplo, 80% do sinal, nem que seja para compensar o promitente vendedor pelo tempo que esteve ali o negócio bloqueado. Portanto, a ideia aqui é uma cláusula que muita gente não coloca, é uma cláusula que de facto a lei não obriga a ter, mas que permite que tenha e que pode fazer toda a diferença para quem vende, ou melhor, para quem compra, porque é a diferença entre perderes 20 mil euros ou não. Porque a aprovação de um crédito é altamente subjetiva. Há, obviamente, fatores que contam, como a tua declaração de IRS do ano anterior, os teus rendimentos nos últimos meses, portanto, aquilo que basicamente é a tua solvabilidade, não é? A tua capacidade de pagamento, se está ou não ultrapassada a taxa de esforço, se há ali necessidade de fiador ou não. Imagina que de facto dizem que está tudo bem com os teus rendimentos, vai precisar de fiador e de repente então dizem que o fiador também tem que ter determinados rendimentos, faltou-te essa parte e portanto este é um dos exemplos concretos que já passaram aqui 2 ou 3 vezes, que nós alertámos os clientes. Felizmente todos acabaram por ter os créditos aprovados, mas podiam não ter tido. E é algo que está 100% fora do nosso controle. Exatamente. E depois é assim, podemos ter aqui 2 hipóteses. Ou um promitente vendedor que não quer devolver o dinheiro, ou porque já o gastou, ou porque acha que não tem que o devolver, ou um promitente vendedor que até tem bom senso e devolve o valor do sinal e compreende a situação. Mas a questão é que a boa vontade hoje em dia é algo muito raro. E, portanto, se pudermos prevenir... controlar. Exatamente. E se pudermos prevenir... E a verdade é que o contrato não estabelecia essa obrigação para o promitente vendedor. E houve, de facto, um incumprimento do contrato de promessa porque a pessoa não conseguiu comprar. E se não conseguiu comprar, incumpriu aquilo que foi acordado. Estando uma cláusula que diz que aquele negócio depende da aprovação do crédito, muda tudo. Outro exemplo também, nos CPCVs, também já tivemos aqui. O que é que acontece se por acaso não for possível... imagina, uma casa que tem um determinado ónus, ou tem uma penhora, ou tem uma hipoteca, ou quer que seja, e há necessidade de cancelar esse ónus, acabar com esse ónus. O que é que acontece se não for possível cancelar aquele ónus no prazo de 2 ou 3 meses? Ou seja, o prazo que está estipulado para celebrar a escritura pública ou documento particular autenticado. O que é que acontece? Considera-se incumprimento? Não se considera incumprimento? Dá-se um prazo adicional de 30 dias, de 60 dias, 90 dias, não interessa. Portanto, o que é que acontece? Ou se há algumas situações que estejam previstas como sendo objetivamente incumprimento do contrato. Por exemplo, faltar à escritura pública, informar previamente que não vai à escritura, receber uma carta registada com vice-recepção com a data da escritura ou do documento particular autenticado e não responder a confirmar que vai. Portanto, é possível nós termos motivos objetivos de incumprimento. Isto ao nível do CPCV. Poderia falar também da situação do arrendamento. Portanto, tu também és investidor nessa área, sabes perfeitamente como é que funcionam os arrendamentos. Há muita gente que infelizmente não sabe e que há uma cláusula que ainda falha em muitos contratos de arrendamento, precisamente por se recorrer às minutas do Dr. Google, e que é a cláusula do domicílio convencionado. Basicamente, a cláusula do domicílio convencionado é uma cláusula que estabelece determinadas moradas como morada de destino de comunicações. A carta registrada com vice-recepção vai para aquela morada. E haver ou não esta cláusula é a diferença entre tu poderes colocar fim a um contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas apenas por carta registrada com vice-recepção ou teres que o fazer por contacto pessoal por advogado ou solicitador. Esta é a diferença. É uma pequena cláusula, estamos a falar se calhar 2 ou 3 linhas que se colocam num contrato, não é? É super fácil e pode fazer toda a diferença no futuro. Outro erro que as pessoas cometem: celebrar o contrato de arrendamento e não o comunicar à autoridade tributária. Hoje em dia é algo super fácil de fazer.
Qualquer pessoa trata 3 disto. cliques. Sim, Portal das Finanças é super fácil, super intuitivo. Mais uma vez, é algo em que o solicitador pode ajudar, pode dar essa assessoria. Exatamente. E a diferença entre ter o contrato de arrendamento comunicado ou não, primeiro, é conseguir facilmente declarar, passar os recibos eletronicamente e declarar os impostos, não é? Tudo direitinho, super simples, super automático. Não é preciso antiga, quer com os papéis, É os verdade. recibos. Agora é literalmente 3 botões e sai o recibo. É verdade. E depois só ainda não enviam diretamente para o e-mail da pessoa, que acho que é uma funcionalidade excelente. Ainda não. Mas há algumas situações em que recebes a notificação a dizer que foi emitido o recibo, que já não é mau. Não recebes o recibo da renda automaticamente, mas tens a notificação. Aparece automaticamente. Exatamente. No ano seguinte aparece tudo. Exatamente. E para além disso, o facto de não teres o contrato de arrendamento comunicado é o suficiente para não conseguires, por exemplo, recorrer ao procedimento especial de despejo. E para que é que serve este procedimento? Tens alguém que não te paga renda há 5 ou 6 meses, tu entretanto colocaste fim ao contrato de arrendamento, a pessoa não sai de casa, tu também certamente não vais lá expulsar a pessoa de forma violenta, não tens como tirar a pessoa, porque a pessoa recusa-se a sair, tens que ter algum expediente legal. A verdade é que a ação de despejo é uma solução, mas é um processo judicial. Envolve ires a tribunal, tem bastantes custos associados, vai demorar tempo, vai envolver bastante complexidade e para isso criaram uma coisa que se chama procedimento especial de despejo, que é bastante mais simples, é um procedimento extrajudicial, mas tu só podes recorrer a ele se tiveres o contrato comunicado, se tiveres o contrato celebrado por escrito, se tiveres os impostos devidos pagos, como é o caso do imposto de selo e também os impostos em sede de IRS. Portanto, todos estes pormenores, apesar de parecerem algo perfeitamente comum, continuam a aparecer-nos diariamente no escritório. É sinal que eles continuam a acontecer. E sim, o processo é simples, mas é desconhecido. É verdade. E aqui no nosso caso, 100% das situações que vieram não foram pessoas que foram anteriormente informadas por um colega nosso. Foram pessoas que se informaram pelo nosso maior colega, que é o Dr. Google. É excelente na democratização da informação e dispersão da informação, mas não chega. Não chega. Está. Rafael, obrigado primeiro por me receberes aqui no vosso escritório, no vosso gabinete jurídico, aqui em Leiria, em pleno centro histórico de Leiria. Já estive aqui a ver os multifração à volta, a ver se isto aqui há alguma coisa de interesse. Quero-te agradecer pela disponibilidade de me receberes aqui hoje, disponibilidade para gravar este episódio que de certeza absoluta que vai ajudar muitas das pessoas que estão na audiência daquele lado. Se alguém ali do lado da audiência tiver interesse em conhecer mais sobre o vosso trabalho, como é que vos pode encontrar? Para nos encontrar é bastante fácil, portanto já falámos do site, pa-solicitadores.pt. O site é ótimo para nos conhecer, está lá tudo explicado, está a nossa história, a minha, do Cláudio, a história da PIA, os acessos todos às redes sociais, todos os nossos serviços online estão lá disponíveis, todos têm formulários e portanto é bastante fácil de submeter um pedido de serviço através do nosso site. Tem todos os nossos contactos, seja números de telemóvel, número de telefone, e-mails, está lá tudo. Depois, nas redes sociais, é onde nós entregamos mais conteúdo quase diariamente. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Clubhouse, agora não com tanta força. YouTube também. E é muito fácil, basta procurarem por PIA Solicitadores e é muito, muito fácil de nos encontrar. Temos muito conteúdo. O TikTok tem muitos vídeos explicativos. O Instagram tem um conteúdo mais figurativo, não tantos vídeos, mas também encontram alguma informação no Reels. O Facebook é mais familiar, mais amigável, portanto é um conteúdo mais regular, mas não tanto personalizado. E o LinkedIn é a nossa vertente mais profissional. E depois também lá está, temos o nosso podcast, que é também um dos nossos motivos de orgulho e nós adoramos ter este método de comunicação. Este episódio também vai para o nosso podcast. Vai, obviamente, fazer parte do nosso podcast. E pronto, e é aí que nos podem encontrar. E eu aproveito também para te agradecer por ter estado aqui incrível e ter estado na nossa casa. Nós adoramos receber os nossos colegas. Recebem bem. Estas garrafas aqui não são para cá. É verdade. Tentamos sempre receber bem toda a gente e obrigado. E adorei este episódio. Espero que hajam mais. Espero que haja próximos episódios. É verdade. Para mim foi um gosto vir aqui a Leiria ter contigo, ter convosco. Não? Exato. Claro, estar aqui também no espaço. Exato. Infelizmente não pode estar. Exatamente. Portanto, eu recomendo vivamente que vejam as redes da PIA Solicitadores, consigam obter mais alguma informação e que os próximos passos
jurídicos, legais, tenham uma fonte ou tenham uma base sólida, ou muito mais sólida do que provavelmente anteriormente. De resto, para além de te agradecer novamente, agradeço-te a ti de estares deste lado na audiência e teres assistido este episódio até ao fim. Nós vemos no próximo, da próxima semana, e até lá.